Em instantes, começa o programa Mais Brasil Mundo, com Glauco Fonseca. Está no ar o programa Mais Brasil Mundo, com Glauco Fonseca. Bom dia, Feliz Natal, que a paz do Senhor esteja conosco. É com muito prazer que eu recebo hoje para falar um pouco sobre as franjas e desavenças entre a filosofia e a religião. E eu não podia conversar com uma pessoa mais especial, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho um profundo respeito pelo trabalho dela, de muito tempo que eu acompanho nos veículos de comunicação, principalmente na Jovem Pan. Ela é professora de filosofia, tem graduação de filosofia pela Universidade de Campinas, tem mestrado em filosofia pela mesma universidade, mestrado profissional em sociologia, antropologia, politiques culturelles pela Université Paris Diderot, né? Não sei se eu falei alguma coisa errada aqui, né? Mas eu vou falar com a professora Bruna Torlai, que é uma participação muito especial aqui no nosso programa, especialmente neste dia de hoje, em que a gente comemora 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia, Glauco. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui colaborando com o programa numa data tão especial. Eu adoro quando tu está aqui comigo. Eu realmente adoro a tua presença e a nossa audiência também, Bruna, viu? Realmente a repercussão da tua presença é muito gostosa e muito, muito positiva. Então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade em participar aqui conosco do Mais Brasil Mundo. Como tu sabe, o nosso programa o meu programa aqui é um programa de geopolítica internacional. Mas nesses programas, eu pensei assim, no final desse ano e no início do ano que vem, eu vou fazer uma pauta que seja voltada a algo muito custoso, muito difícil, extremamente caro, que significa paz. Então eu converso hoje aqui contigo sobre coisas que não têm muito pouco a ver com a geopolítica internacional, mas a gente sempre acaba indo para lá ou para cá, né? E vou conversar na semana que vem com o teólogo Gustavo Abadie, também nessa mesma linha, né? No sentido de que a gente procure entender tudo o que está acontecendo sob uma ótica humanista, por que não dizer filosófica, né? Entendendo aqui filosofia como entendimento do legado que nós vivemos e atravessamos, né? E dentro do possível, colocar em ação os aprendizados, né? E sempre em lembrança aos erros, para que eles não ocorram novamente. E também lembrando que nós temos uma parte racional e uma parte espiritual, né? Então, muita sorte que tive em conversar contigo hoje, e que também eu vou conversar exatamente daqui a uma semana com o teólogo Gustavo Abadie, que desde já eu recomendo que tu assistas também, porque eu não sei se tu conhece o Gustavo, mas ele é um cara muito legal e vai conversar comigo sobre o avanço necessário das doutrinas judaico-cristãs
para que a gente consiga harmonizar um pouco essa nossa vida turbulenta no planeta. E eu, Bruna, te pergunto, começo te perguntando aquelas perguntas do tipo assim, esotéricas, né? Filosofia e religião, Bruna. O que tem em comum e em que momento se separam essas duas correntes? Essa não é uma pergunta tão difícil quanto parece. É possível respondê-la do ponto de vista histórico, do ponto de vista, evidentemente, da história das mentalidades. Elas estão sempre juntas à medida em que toda filosofia depende de uma teologia para avançar. Não existe filosofia sem teologia. Muito curioso, né? Esse ano, os meus alunos que se formam para ser ordenados, né, os sacerdotes, meus alunos de filosofia se formaram em filosofia e me convidaram para acompanhá-los na formatura, ser paraninfa, né, como se diz. Aí eu fiquei ali na saia justa falei, o que eu posso falar? Eu tenho colegas tão brilhantes, né, professores de teologia, eu falei, eu sou aqui a novata, o que eu posso falar no meu discurso para exprimir a gratidão que eu tenho por esses meus colegas de me permitirem estar aqui entre eles, né, porque, enfim, eu sou a professora mulher que está ali e professora de filosofia, entre meus colegas são praticamente todos padres, né, eu tenho 2 colegas leigos apenas, né, uma outra senhora e um outro professor de lógica, e justamente eu centrei meu discurso, que foi muito breve, no sentido de que eu era justamente uma mulher e professora de filosofia, e assim como a filosofia, de fato, servia a teologia, eu estava ali para servir os homens de Deus, né? Porque, de fato, esse é o meu sentimento, e a relação da filosofia com a teologia, ela é intrínseca. Eu diria que em toda... Vou pedir para o Felipe, só um pouquinho, desculpe. Felipe, altera o nome, é Bruna Torlai, tá errado ali, tá? Desculpa te interromper, Bruna, só para acertar o nome. Tá bom, desculpe, continue. Então, e a filosofia e a teologia, em termos no domínio da religião católica, elas têm uma harmonia perfeita. E a história da religião católica é a história da harmonia entre filosofia e teologia, e da filosofia servindo a teologia. Por que servindo a teologia? Porque a filosofia realmente é um conjunto de instrumentos que nos permitem ler a realidade e nos permitem explicar o mundo natural. E tudo aquilo que a gente pode explicar pela razão natural, tô falando não o mundo natural que a gente fica distrito à física, mas tudo aquilo que a gente consegue explicar a respeito da realidade pela razão natural é onde a filosofia nos permite alcançar. Chega um momento que a filosofia não alcança mais. A história da integração entre filosofia grega e cristianismo é essa história. A filosofia foi ao máximo onde dava para alcançar. Chega um ponto, e a gente percebe isso na metafísica de Platão e Aristóteles, que são anteriores à vinda de Jesus, a gente percebe que eles estavam buscando algo, mas eles não conseguiram ir mais alto. E alguns problemas que estavam ali em aberto na filosofia de Platão e Aristóteles só poderão ter esclarecimento após o advento, após a revelação e após os filósofos cristãos já com o domínio da verdade revelada, com a luz da verdade revelada, reexaminarem aquelas doutrinas filosóficas para jogarem luz onde faltava, né? Por quê? Porque algo de sobrenatural vem complementar aquilo que a gente alcança pela razão natural. E o que é muito bonito na história, nisso que a gente chama de cultura católica, né? Então, tudo isso que os católicos deixaram enquanto legado, é que a gente percebe a complementaridade entre filosofia e religião. No último sábado, Glauco, para você ter uma ideia, eu fiz uma palestra sobre cristianismo e filosofia grega no Instituto Essere de Campinas. Quem for de Campinas não deixe de prestigiar, um lugar muito interessante, onde vocês encontram aulas, etc. Eu fui lá proferir uma palestra e justamente, e foi engraçado, porque foi no dia 14, foi em dezembro, foi no dia de São João da Cruz, faz 2 semanas já. E eu falei, eu preciso falar de São João da Cruz, que eu adoro, foi um dos maiores poetas da humanidade, né? E eu estava com um livro dele, um tratado dele que eu estou lendo na cabeça, que eu só conhecia os poemas. Eu fiquei mais curiosa, fui ler os tratados. E eu fico impressionada, porque ele foi um homem que fez a universidade em 1500 e tanto, quer dizer, século XVI, é um homem do século de ouro espanhol, e que tem um domínio absoluto de teologia, né? Ele argumenta, escreve lindamente e argumenta filosoficamente, fazendo o tempo todo buscando a complementaridade entre argumentos filosóficos e a verdade revelada.
Então, eu estou falando de um homem do século de ouro, não estou falando de um filósofo medieval, tá? Estou falando de um cristão, né? De um místico, de um doutor da igreja do século XVI, tá? Então, toda a história da Igreja Católica é marcada pela relação harmônica entre filosofia e teologia, mesmo no período pós-reforma, por isso que eu estou falando do São João da Cruz. Agora, de fato, na vertente reformada, a filosofia e a teologia se separam. A filosofia, tanto que os pastores protestantes, todos os ramos, né, calvinismo, luteranismo, etc., não há essa obrigação de estudar filosofia antes de estudar teologia. Né? Eu dou aulas de filosofia, eu tenho uma plataforma e gosto de repetir aqui, tá? Todos os estudantes de filosofia religiosos, mulheres ou homens, têm bolsa vitalícia. É só me enviar um e-mail que eu concedo acesso integral, porque eu faço o exame completo de Platão e Aristóteles, é importante. E aí, muitas vezes, alguns pastores me escrevem, puxa, então a gente tem bolsa também. Falou, olha, é diferente, porque os religiosos, as ordens religiosas, quase sempre eles têm voto de pobreza. É por isso que eu criei essa bolsa. Eu sei que eles têm voto de pobreza. Então, é por isso que eu abro para que a minha plataforma seja auxiliar no estudo de filosofia, porque para os católicos é absolutamente fundamental. Os católicos todos têm muita cultura filosófica. Os protestantes não muito. E o Lutero era alguém radicalmente contra o estudo da filosofia grega. Ele fala claramente. Então, essa tradição fica entre os reformados. Um foco exclusivo na escritura, um foco na interpretação do texto sagrado, da escritura, e um deixar de lado da filosofia, mesmo porque eles eram contrários, né? O Guilherme de Ockham, é uma influência importante para Lutero. O Lutero é um ocamista, e o Guilherme de Ockham separa razão e fé. Tá? Isso no século XIV. Então, digamos assim, olha que engraçado, Glauco. Filosofia e teologia vivem uma harmonia perfeita até hoje no domínio da Igreja Católica. Tá? Quem foi um dos maiores filósofos do século XX? São João Paulo II. Ele é um filósofo personalista. Olha, absolutamente brilhante. Um outro grande estudioso de filosofia, o Bento XVI, todo mundo sabe. O Bento XVI, o Papa anterior ao atual, tinha um domínio pleno de filosofia. Eu sabia do Bento, mas não sabia do João Paulo II. João Paulo II é um filósofo e platônico, tá? E ele tinha uma grande simpatia por Platão, e eu por isso tenho 2 vezes uma grande simpatia por ele, mas não só por isso, né? Ele foi um brilhante filósofo e um brilhante político, não por acaso, porque como ele tinha uma cultura filosófica fora de série e tinha um domínio absoluto de Platão, não é por acaso que ele se moveu tão bem politicamente e foi tão importante no combate, inclusive, ao tipo de destruição das personalidades, das individualidades operadas pelo comunismo. Porque você está falando de um programa de geopolítica, mas foi um grande ator geopolítico, João Paulo II, por ter sido antes um grande filósofo. Porque a filosofia educa para a totalidade. E aí um homem com educação filosófica na ação política vai se destacar. Foi o caso do São João Paulo II, sobretudo porque ele tinha um grande domínio de Platão, que permanece sendo o maior filósofo político de todos os tempos, né? Então, você vê que a gente está aqui, em pleno século XXI, teologia e filosofia de braços dados, né? E já na tradição, agora com Lutero, com o nominalismo, e com todos aqueles que vão seguir a vertente nominalista, na religião Lutero Calvino, na filosofia, inúmeros filósofos pensadores modernos, a coisa se separa. Por isso que na filosofia política moderna, o tema constante é Estado e Igreja devem ser separados. Tá? É um tema importante. Por quê? Porque antes, Ockham, no século XIV, separa o domínio da fé e domínio da razão. O domínio da fé e domínio da razão não conversam mais. Né? Então, isso... Mas, no mundo católico, continuam conversando. Fantástico. Não, e quem lê, eu tive uma experiência não muito recente de ler Santo Tomás de Aquino, percebe que ele era um filósofo, né? Brilhante, essencialmente. Um dos mais brilhantes. Pois é, então o que acontece? Se entende, e aí, Bruno, eu estou tergiversando aqui, tá? Me corrija se eu estiver errado, por favor. No momento que tu tens uma correspondência entre Estado e Igreja,
essa correspondência também é instalada no âmbito de religião e filosofia. As coisas meio que se convivem junto, se confundem e até mesmo se somam, né? Agora, se entende também, de certa forma, que no momento que começa a se pensar a separação entre Estado e religião, é natural que tanto a filosofia quanto a religião sejam questionadas, né? Porque aí entra a questão do Estado de Direito, né? Da formação, que provavelmente é advinda do direito romano ou da lei romana. É possível que eu esteja dizendo alguma coisa certa ou alguma bobagem? Não, sim, mas vamos jogar um pouco de... Vamos dar uma esclarecida. Veja só, em que sentido igreja e Estado se complementam? Estado está no âmbito de que tipo de poder? É um tipo de poder temporal, militar, não é poder espiritual, tá? Igreja tem a ver com poder espiritual. Poder espiritual significa o poder no sentido de capacidade de formar as almas. Então, ela é uma força positiva no mundo. O Estado ele tem um caráter de força negativa porque ele tem um caráter de evitar o conflito, segurar, manter os laços sociais, né? O Estado em si mesmo é um conjunto de forças diplomáticas agindo para que a convivência seja mantida de maneira mais pacífica possível e mais preparada para a defesa da agressão externa. Mas, se você pensar bem, todo ser humano, para que ele haja bem, ele precisa do quê? De orientação, de um horizonte espiritual. Então, quando o horizonte espiritual é presente no coração dos homens que servem a comunidade através das instituições do Estado, a complementaridade é positiva. Quando a relação se inverte, que é o que aconteceu na Idade Moderna, e a igreja é colocada como instrumento político do Estado para manejar a população, aí a gente tem a relação perversa, porque você inverteu a hierarquia natural. Qual é a hierarquia natural? O poder espiritual é primeiro, é primacial, é primeiro, é logicamente anterior, ele é anterior a absolutamente tudo. A nossa possibilidade ele é anterior. E o poder temporal é algo que os homens devem fazer para se organizar aqui e, digamos assim, manter a ordem, espelhar, refletir, estender a ordem do mundo ao convívio humano. Então, o mundo ele tem uma ordem que lhe é inerente, que é a ordem da criação. Quando você consegue estabelecer instituições políticas justas e consegue colocar a justiça como horizonte das relações políticas, você está justamente obedecendo a uma ordem que é natural. Por isso que funciona. Quando a gente tem um Estado justo, a gente não vê ninguém eufórico. O Brasil, a gente está sempre eufórico, porque aqui é muito complicado. A justiça não é horizonte aqui, é muito confuso, né? A gente nem pode entrar nesse assunto hoje, porque é muito amplo, mas você sabe, você fala disso todo dia, né, Glauco? Então, assim, agora, quando você tem o poder espiritual legitimamente iluminando os indivíduos, guiando os indivíduos que, com base no ensinamento das verdades eternas, tratarão com os outros homens sem fazê-los de instrumentos, entendendo cada um como fim em si mesmo, aí a coisa funciona. Então, é muito complicado, é muito delicada a complementaridade entre igreja e Estado no período moderno, porque no período moderno que a gente tem, a tese do Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho é muito boa, é muito sólida. Ele explica que durante todo o período moderno, ciclo moderno da história, você tem sucessivas tentativas de recuperação, de revival, de rediviva do Império Romano. E no Império Romano, a religião era instrumento. Tem um textinho do Montesquieu que eu traduzi, que chama justamente a dissertação sobre a política dos romanos em matéria de religião. Qual é a tese? É um texto breve. A tese é: o gênio dos romanos era a política, por isso a religião era para eles um instrumento. Os iluministas acham isso o máximo. Os iluministas conservadores, com muitas aspas, veem na religião um instrumento útil para a política. Os iluministas mais progressistas querem criar a própria religião por meio das artes, né? De qualquer maneira, eles veem do ponto de vista instrumental. E a verdade é que aí é que a coisa se perverte. Entre as correntes evangélicas, eu vou falar algo que pode criar uma certa briga, eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, evidentemente na visão do programa, algumas correntes evangélicas, a gente percebe um pouco isso,
um certo uso político daquilo que é prometido como salvação, uma certa mistura das coisas. Nos meios católicos, a gente não vê esse tipo de mistura. A gente nunca vai ver um padre fazendo base. Os políticos que saem do mundo católico, eles, na verdade, são reconhecidos pelas comunidades, pelas paróquias, por estarem presentes frequentemente. Então, porque eles agem e fazem e têm uma atitude católica, são realmente católicos diariamente, é que a comunidade os reconhece como boas lideranças, você entende? No caso do mundo evangélico, a gente tem um pouco, por quê? Porque o cristianismo reformado ele é moderno, né, por essência, então essas coisas são naturais, são connaturais. A gente percebe muitas lideranças religiosas, o caso do Silas Malafaia é um caso, claro, que são grandes lideranças políticas ao mesmo tempo, né? E eles fazem esse papel mesmo, né? E são, digamos assim, guias de grandes bases que acabam sendo exploradas por outros políticos politicamente, como eleitorado. Mas isso é algo próprio do mundo moderno, tá? Eu não estou dizendo que é uma maldade, mas em termos de igreja católica, ela é carregada do espírito da filosofia política antiga. No espírito da filosofia política antiga, em Platão, é absolutamente claro, o poder espiritual é o guia de uma política decente e justa. Então, isso que eu acho que deve ficar claro. Não, é engraçado, só resgatando duas coisas, um pequeno resgate e uma pequena história pessoal minha que eu presenciei, né, de uma corrente evangélica que faz exatamente, ou mais ou menos, aquilo que se fazia no período medieval, a famosa venda de indulgências, né? E essa parte prática da religião praticada há muito tempo, né? Que hoje eu ouvi, tá? Ninguém me contou. Eu estava uma vez numa estrada e estava um engarrafamento, né? E eu estava sozinho, um engarrafamento demorado, eu comecei a zapear no meu rádio, né? Aí comecei a ouvir, eu digo, vou ouvir alguma coisa aleatoriamente. Pum, caiu numa rádio evangélica. Quem é que estava falando? Um bispo não muito conhecido, chamado Edir Macedo. E aliás, muito cativante, né? Muito, em termos operacionais, assim, muito efetivo. E ele começa a dizer o seguinte: olha, o que difere o nosso pensamento, a nossa congregação da Igreja Católica? É que nós acreditamos que o ser humano ele não precisa morrer para ser perdoado. Ele não precisa morrer para ter o reino. Ele tem que ter o reino aqui. E ele disse uma frase que eu achei impressionante, porque eu sempre fui marqueteiro desde criancinha, né? E ele disse assim, ó, nós somos uma religião de resultados. Eu pensei imediatamente nisso. Uma religião de resultados. Eu passo um tempo, eu encontro uma pessoa e que ela diz, eu me converti à Igreja Universal. Eu digo, como assim me converti à Igreja Universal? Eu estava passando por um problema sério de depressão e uso de medicamentos e tal, separação e tal. Aí eu fui parar lá e lá cuidaram de mim, trataram de mim. Hoje eu vou muito bem, estou próspera, estou feliz. Quer dizer, ela atribui a sua retomada de vida a uma prática religiosa. Então, me lembrei quando tu falasse nessa transição da Igreja Católica para a Igreja Católica, já teve por aí, né? Já teve... Mas aí é questionável, viu, Glauco? Porque a gente estudou, nós herdamos, né, muita difamação a respeito da Igreja Católica. A questão das indulgências não é exatamente venda, é um negócio muito mais complexo, que quando a gente vai pegar as fontes historiográficas, a gente vê que a coisa não era bem assim. Tinha homens que se aproveitavam, mas não era uma prática da igreja. A questão das indulgências era o que você fazia, não era o quanto você pagava. Então, claro, quando precisava se fazer reforma em Roma, tinha abusos? Tinha abusos. Onde há seres humanos administrando as coisas, haverá abusos. E com certeza, na história da Igreja Católica, há abusos. Mas essa questão, eu só estou dizendo isso porque eu mesma estou o tempo todo revisitando as coisas que a gente aprende, ou na escola, ou etc. E a gente vê o quanto que os iluministas conseguiram... redesenhar uma igreja católica que na Idade Média não existia exatamente, né? Tem alguns livros muito bons que estão tentando recuperar. Acho que um dos melhores é o da Regine Pernoud, que ela fala, não, vamos falar da Idade Média de acordo com documentos, fontes primárias, que é uma museógrafa importante, uma
uma pessoa que lidava com documentos, né? E ela tinha um grande entendimento da Idade Média. Eu só estou dizendo isso porque nós temos algumas ideias, inclusive sobre a Igreja Católica, que são falsificações produzidas no século XVIII. E eu me dei conta outro dia que várias delas ainda estavam na minha cabeça, porque a gente aprende assim, né? Mas isso é algo, eu tenho certeza que abusos existiam, né? Mas essa questão de que o reino dos céus pode ser aqui, jamais. Isso é considerado heresia desde o princípio, da Igreja Antiga. E essa ideia de que o reino dos céus pode ser ganho aqui moldou, por exemplo, a cabeça dos puritanos da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa não é nem um bom nome, mas a revolta puritana, que acabou cortando a cabeça, né, do rei da Inglaterra no meio do século XVII. Mas por quê? Porque eles eram milenaristas, né? Eles queriam que o fim dos tempos se desse, eles queriam agir de modo a trazer o fim dos tempos e mais. Eles realmente já eram ideólogos, né? Tem uma tese do padre Paulo Ricardo que eu já até perguntei para outras pessoas, tem pessoas que concordam, pessoas que discordam. O padre Paulo Ricardo tem um curso muito bom chamado Lutero, o Primeiro Ideólogo. É muito bom, está na plataforma dele, eu recomendo que as pessoas assistam para formarem o seu juízo. E ele diz, e ele próprio, analisando documentos escritos de Lutero, ele fala, Lutero, no fundo, ele cria uma religião, mas ele é sobretudo um ideólogo. Ele é, digamos assim, o primeiro ideólogo cuja maneira de pensar será repetida pelas ideologias modernas. É contestável, mas é interessante essa visão que ele traz, porque a gente percebe que as neopentecostais são o extremo daquela visão que ele apresenta no curso a respeito do Lutero. Quer dizer, as pessoas que têm pressa demais em estar no céu acabam, às vezes, se deixando levar, por isso que, me desculpa o bispo Edir Macedo, é uma falsa promessa, porque é impossível usufruir o reino dos céus aqui, porque ele não é aqui, né? Aqui é um vale de lágrimas. Para quem tiver a oportunidade de assistir um filme muito interessante chamado Lutero, né? Com o irmão do Ralph Fiennes, se eu não me engano. Isso, com o irmão do Ray Fiennes, exatamente, né? O Joseph Fiennes, é um filme interessante, que eu te digo que é interessante por quê? Porque eu prestei durante muito tempo serviço à comunidade, uma comunidade luterana aqui de Porto Alegre, que foi financiadora. Foi uma das financiadoras desse filme. Foi um filme bem feito, bem elaborado, né? Muito caro, que foi feito com financiamento mundial da comunidade luterana no mundo inteiro, né? Então eles não tiveram 1 ou 2 patrocinadores, não dependeram de bilheteria. Tanto que o filme eu acho que nem foi a cinema. Ou se foi, ficou bem pouquinho, né? E é muito difícil de encontrar esse filme em streaming, ou talvez em streaming seja mais fácil. Tu assistisse? Eu assisti e achei até que tinha uma certa dose de honestidade na narrativa, né? Não, é que o Lutero era um homem muito complexo, é muito difícil retratar num filme só. A vida dele foi uma vida cheia de altos e baixos, né? É uma figura histórica muito interessante que precisa ser entendida, estudada. O que a gente entende hoje por protestantismo é diferente da Igreja Luterana. A Igreja Luterana é uma coisa, mas o fato de não haver unidade entre as vertentes reformadas, a neopentecostal e o luterano são mundos completamente distintos, né? Então é até importante conhecer. Eu acho que tudo. Bruna, uma coisa que uma das cenas que eu mais gosto no filme Ben-Hur, com Charlton Heston, né? Quando ele está a caminho das galés, ele foi preso injustamente na cidade dele, se eu não me engano, na Judéia, mas não me lembro qual é a cidade. Ele é preso injustamente e é levado como prisioneiro, né, para as galés. A condenação dele é ficar remando até morrer, né? Então ele vai passando pela Galileia e conhece e cai. Não, ele vê um companheiro dele caindo de sede, de exaustão, e ele pega uma concha d'água, senta e coloca a cabeça dessa pessoa no colo e começa a dar água. Até que um soldado romano vem e bate no sujeito que está tomando água, e quando vai bater nele, aparece a sombra, aparece a efígie, né? O Cristo na frente do sol, assim, né? E o soldado assustado, então, deixa de bater. Aí o Cristo dá água para o Ben-Hur, né? Que aí tem toda aquele frisson, né?
Eles não sabem quem um é e quem o outro é, né? Mas, enfim, existe é bem legal esse momento do filme. E eu comecei a imaginar como é que foi a reação, especialmente naquela região, da chegada de Roma. Roma chegando com todo o seu arsenal, uma modernidade bélica impressionante, grupamentos super organizados, né, de guerra, chegando numa região absolutamente mal desabitada, desértica, inóspita, né? Inóspita. Mas ainda assim, aquela região deu origem ao cara que salvou o mundo e que a gente reverencia, desculpe a minha emoção, e que a gente reverencia justamente neste dia. Eu tento me colocar nessa situação de o que eu faria se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar Jesus Cristo. Enfim, como é que foi essa chegada? Eu chego a pensar assim, será que foi que nem os portugueses que chegaram de caravela aqui, encontraram os índios? Um choque cultural? Não, parece ser uma coisa muito maior, uma força existente com uma força nascendo, porque ali mostrava o Cristo com seus 20 e poucos anos, né? Uhum. E, enfim, e a história do Ben-Hur não é uma história bíblica, né? A história do Judá Ben-Hur é uma história de ficção criada por um general, por um coronel aposentado, se não me engano, coronel Lew Wallace, americano, né? Um contista americano chamado General Lew Wallace, que eu acho uma história belíssima. Mas, enfim, como é que tu acha que foi essa história de encontrar a força do Estado com a religião ali, religião cristã pela primeira vez? Comentário maravilhoso que você fez. Em primeiro lugar, porque Ben-Hur é um daqueles romances que todo mundo deveria ler, é lindíssimo. Eu li, eu era muito nova, e eu lembro também, o filme eu não vi, eu li o romance, mas assim, esse é um caso que vale a pena ver o filme. Mas o filme de 58 ou 59 que ganhou o Oscar, né? E que é extraordinária a história. Vale muito a pena ver. Charlton Heston. Eu assistirei. Quando eu assisti a versão para o cinema do Quo Vadis, eu fiquei um pouco desapontada, porque há muita mudança com relação ao romance. É um romance um pouco longo e é muito difícil traduzir para o cinema. O Ben-Hur, que é um pouco mais... Dá para condensar, acredito em você que tenha ficado bom, vou com certeza procurar. Mas é muito interessante o seu comentário, porque, de fato, quando Cristo disse, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ali já está demarcada a divisão entre o poder espiritual e o poder político. Ali está demarcada. Então, tudo que a gente precisa saber a respeito da relação entre a religião e o Estado está dito naquela frase. E se você interpretar corretamente, você vê que não precisa haver disputa entre os dois, né? E não pode haver, por parte do poder, digamos assim, não faz sentido que aquilo que caiba a César seja requisto pelos homens de Deus, porque eles estão em outro campo. Então, quando você está falando de salvação da alma, meu filho, com mais imposto ou menos imposto, pagando mais imposto ou menos imposto, dólar a R$6 ou a 4, a salvação da alma continua difícil para nós aqui. Então, a variação cambial não muda nada em termos da dificuldade da subida do monte ali por nós, entende? A imitação de Cristo continua tão difícil quanto, não importa quanto César nos cobre, tá? Então, ou seja, aquilo que é exigido de nós para que nós salvemos a alma é tão distinto do ponto de vista da essência, é tão ontologicamente distinto, é tão essencialmente distinto daquilo que o Estado exige para funcionar, que são mais ou menos moedas, o quinto dos infernos, né, que gerou ali que esse problema, 1/5 da nossa renda, ou no caso de hoje é quase metade, 1/5 ou a metade. A salvação da alma continua muito... completamente distinta, as pessoas misturam os dois, tá? As pessoas acreditam, inclusive, que corrigindo os problemas do Estado, elas estão realizando a salvação do próximo. Não, você não está. Enquanto você odiar o próximo, você pode
votar no político mais que você considerar mais virtuoso do Brasil, mas enquanto você estiver odiando o seu vizinho, você não está salvando sua alma. A gente pode ter um governo bom no país, mas enquanto nós, como comunidade, não soubermos nos compreender e nos amar, nossa alma está perdida. Porque são mundos distintos, tá? E aquilo que a gente resolve do ponto de vista temporal, institucionalmente, é muito pequeno, perto da salvação da alma, tá? E eu acho que é isso que significa Roma e Cristo. Em Jesus Cristo você tem absolutamente tudo na aparência do nada. E Roma é o muito pouco na aparência do Império Magistral. Então, esse engano que nós, diante do qual nós caímos sempre, né? A gente vê a coisa aparentemente digna de ser reverenciada e a gente se ajoelha para César. Não, não é para César que a gente se ajoelha, é para Cristo. O domínio de César pode parecer ser grandioso, mas ele é muito pequeno diante daquilo que nos pede Jesus e que nos dá, né? Antes que nos dá, né? Nos pede, mas porque nos dá primeiro. Então, tudo que nos dá é muito maior. Então, o que eu acho desse encontro é muito bem ilustrado pela cena do filme que você descreveu, é o contraste, né? Daquilo onde parece não significar nada, é dali que vem tudo, a tal ponto que o Império Romano, depois de muito lutar, servirá de veículo para que o cristianismo conquiste o Ocidente. Ele será veículo. Por quê? Da mesma maneira que a filosofia é apenas veículo para que a verdade eterna seja divulgada, seja explicada, seja comunicada, e é uma grande honra que a filosofia seja veículo, porque ser veículo da verdade é servi-la. E ser veículo da verdade é algo que nós podemos fazer por meio da nossa vida, e isso é celebrar o Natal. É fazer com que a nossa vida, as nossas ações sejam veículo da verdade, é reconhecer realmente Jesus Cristo como, né, a verdade, caminho e a vida. Então, quando a gente faz isso, pelo menos a gente tenta todos os dias, a gente está celebrando o Natal. A gente está, digamos assim, fazendo jus a essa celebração, que a gente faz um fuso enorme, todo ano, a gente faz muito caso, mas a gente precisa fazer jus a isso todos os dias, né? Sabe que tu falaste há pouco em Quo Vadis, né? Quo Vadis, eu sou filho de cinéfilo. Meu pai era para teres uma ideia, um dos maiores colecionadores de filmes, eu não sei qual é o nome do coletivo de filmes, né? Mas o segundo maior colecionador do mundo era meu pai. Por incrível que pareça. Dito por quem? Tinha uma cinemateca em casa. Eu tinha uma... Não, absurda. Chegava a ser uma coisa compulsiva do meu pai, mas era uma compulsão maravilhosa, né? Então eu sempre fui muito ligado a cinema, claro que não tanto a ponto. Meu pai sabia de cor os Oscars de tudo quanto era categoria desde 1928, né? Caramba. E era um intelectual, a pessoa mais inteligente que eu já conhecia, até hoje foi meu pai. E a gente assistia muito filme e sempre ele procurava fazer conexões. Né? E tu falaste há pouco em Quo Vadis, né? Quo Vadis que eu me lembro, né? É um filme dos anos 60 com Peter Ustinov, né? E aí conta a história de Pedro, né? Me corrija se estiver errado. No filme. Pedro e Paulo estão no filme. Que chegam em Roma, né? Chegam em Roma para fazer o seu trabalho de disseminação, né? E lá eles são perseguidos e Pedro é morto na cruz, de cabeça para baixo. Exato. Né? E a descrição no filme é uma cena rápida, né? Porque realmente é um romance muito difícil para traduzir para o cinema. Fizeram o melhor possível, mas tiveram que mudar muita coisa. Não tinha como. São mais de 500, são quase 600 páginas. E assim, são 600 páginas de um romance que você não consegue parar de ler. Ele é aquele tipo de romance, porque você tem os romances que são muito significativos, profundos, mas meio chatos. Esse não, ele é muito bem escrito e ele tem muita ação. Tem muita ação, Glauco. Você não consegue... do momento que você começa o Quo Vadis, é um negócio alucinante. Você tem que ir até o fim, você não consegue largar o livro, porque a história de amor que simboliza Roma
caindo de joelhos diante de Cristo, né, que é a história de amor de um patrício romano por uma cristã, essa história é contada de maneira e muito habilidosa do ponto de vista da narrativa, né? E essa cena são os últimos momentos, tem até a descrição da morte de Nero, e justamente da crucificação, primeiro de Pedro e depois de Paulo, sim. Mas, desculpa, fechando parênteses, no livro é bem impressionante. Todo mundo recomendo, leitura de Natal. Se eu não li aqui, ainda, leia Quo Vadis. Quo Vadis é um filme de 1951, eu me enganei. É porque eu sempre... Tem um outro filme que é com Paul Newman, que tem um nome parecido, que é dos anos 60. Mas o Quo Vadis é um épico dos anos 50, 1951, né? Uhum. Livro de Henryk Sienkiewicz. Você sabe falar o nome dele ou não? É um nome complicado, provavelmente de origem húngara, né? Polonesa, Polonesa, então o sobrenome. O CZ no fim tem um som de sh, né? Então Sienkiewicz ou Sienkiewicz, sei lá. Mas e aí essa frase Quo Vadis é aonde vais, né? Quo Vadis, para onde é que você vai, né? E não me lembro em que momento essa frase dá o nome. Pedro, mas é um momento maravilhoso do livro, né? É o auge do livro, lá pro final. O que acontece é que Nero promove, Nero põe fogo em Roma e joga a culpa nas costas dos cristãos, óbvio, porque ele precisava de um modo expiatório. E a coisa fica muito complicada e as perseguições se aumentam. E aí ele cria, ainda não tinha o Coliseu de Roma, mas ele tinha os vários circos, crucificar os cristãos, dar para as bestas, se torna uns espetáculos. Você fala, como é que eu vou Putz, eu pus fogo em Roma, agora a população está triste comigo, como eu vou saciá-los? Vou dar diversão. Ele começa a mandar cristão para o martírio, a torto e a direito. E aí a coisa fica tão difícil que uma hora Pedro fala, vamos sair de Roma. E todos tentam convencer Pedro a sair de Roma. E Pedro está saindo embora de Roma, e de repente Jesus vem na direção dele. Né, vem em direção dele, aí ele vê Jesus, se ajoelha e diz, para onde vais, mestre? E aí ele diz, vou eu para Roma, já que você está partindo de lá, eu disse que é lá que você deve fundar, colocar a primeira pedra, é ali que você deve colocar, mas já que você está abrindo mão, eu volto. E obviamente Pedro retorna nesse momento, e aí por isso que a gente vai ter. A Igreja Católica o martírio. Foi lançada a pedra fundamental, né? Ali. Lá. Por Pedro, na chegada. Que coisa, né? Olha o desafio, né? E a força. A força de uma ideia. A força de algo valioso. Né? A força da verdade, né, Glauco? A verdade. Estamos para 2025 anos e essa verdade está de pé. Por que essa verdade está de pé? Se tudo aquilo que os homens criam, pensam e concebem está sujeito a ser esquecido ao longo do tempo, né? As cidades perecem, a gente até descobre pela arqueologia, mas as coisas vão perecendo no tempo. Mas por que essa verdade está de pé e viva dentro de nós? Porque ela não vem de nós, né? Ela nos foi entregue. Fantástico. Olha, são tantas coisas que a gente começa a pensar, Bruno, e trazendo aí para o nosso dia a dia, né? A nossa existência, nossa faixa de existência pela Terra. A gente vive numa cidade, num estado, num país, num mundo que não é que se distancia da religião, né? Não existe um distanciamento da religião. Eu ouso dizer que o mesmo distanciamento que as pessoas são levadas a ter da religião também se distanciam muitas vezes da racionalidade essencial. Por exemplo, para evitar uma guerra, para evitar uma morte. Né? Então não é o distanciamento da religião, é o distanciamento daquilo que nos torna humanos, né? E produto de um legado de antes do Cristo, depois com Cristo e até hoje, né? O que me incomoda muito, sabe? Porque a gente está vivendo em momento de guerra, conflito
conflito no Oriente Médio, que a gente espera que tenha um melhor encaminhamento agora com o fim da família tirânica do Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia. A gente espera que melhore agora com a eliminação ou com a quase eliminação de grupos como Hamas, Hezbollah. A gente espera também. E eu até tenho conferido isso com vários amigos meus que entendem muito, ou que moraram em Israel, ou que nasceram em Israel, ou que entendem da geopolítica israelense. Tenho notado uma disposição à paz, né? E essa disposição à paz, claro que ela foi minada no mês, se não me engano, 2023, com a invasão do Hamas a um território israelense e aquela mortandade, né? Mas ao contrário do que eu imaginava, que a guerra pudesse ser uma coisa explosiva e irracional, ao contrário. A tendência é que todo o esforço agora não seja no sentido de guerra, seja no sentido de paz. Pelo menos eu sonho com isso, né? Mas ainda assim, Bruno, a gente vive pequenas tiranias. O Brasil vive uma tirania muito forte, que é as perseguições políticas, opressão, ameaça à liberdade de expressão, né? E a gente começa de novo a se distanciar da fé, se distanciar da esperança, porque tem gente que não tem esperança, tem gente que perdeu as esperanças, tem gente na Venezuela com quem eu conversei semana passada que diz, olha, nem milagre mais a gente espera, né? Porque a força da milícia romana que invadiu isso aqui é tão poderosa que não tem confronto. Essa minha angústia de final de ano, eu até me dou o direito de ter, né? Porque somente ela é que vai nos levar para algum caminho. É quando tu começa a pensar e buscar alternativas intelectuais, religiosas, né? Tentar resgatar valores e tal. Tu vê salvação para a gente, Bruna? O Brasil tem como voltar a ser, de fato, um país, pelo menos voltar a ter o que já tinha, um pouquinho de solidariedade, um país mais afetivo, né? É uma violência muito grande que a gente vive. Tu acha que nós vamos, em 2025, ter algum caminho bom? Veja, eu acho que, eu não sei se eu já falei isso da primeira vez que eu estive aqui, mas a gente vive uma crise moral muito profunda, muito, mas muito profunda mesmo. Já voltamos aqui. Ó, voltamos. Aqui o nosso problema aqui, Felipe. Vamos aguardar então o retorno da Bruna. Isso. Ó, ela tá... O problema foi nosso aqui, né? Saiu tudo, eu saí também, moto. Oi. Bruno retornou. Voltando. E depois não te preocupa que o Felipe, só um parênteses aqui, o Felipe vai editar pra gente, tá? Perfeito. Mas eu só vou fazer um registro. Tivemos um pequeno pico de energia aqui, mas já estamos de volta com a filósofa Bruna Torlai. Continua, Bruna, por favor. Crise moral no Brasil. Isso, a gente está vivendo uma crise moral muito profunda. Um dos componentes da crise moral é que a gente não tem mais uma confiança nas virtudes, né? E uma das virtudes, que são as virtudes teologais, próprias das pessoas que têm fé, é a esperança.
Você manter a esperança viva é algo que deve ser inabalável. E quando a gente se fala de esperança, não é esperança para viver o reino dos céus aqui, porque esse tipo não tem menor cabimento. Isso é uma esperança descabida. Então, esperanças descabidas são apenas ilusões humanas. Agora, sim. Lá mesmo. Agora saiu, tu viu, saiu as duas janelas aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. Trocamos agora de provedor de internet. Continuando. Vou continuar de onde... Então, qualquer que seja a situação que nós tenhamos de enfrentar, quando a esperança é sólida e é uma esperança correta, racional e não voltada à direção errada, nós tocamos a vida, tá? A gente está numa época em que a gente está muito acostumado com riqueza, conforto. A ciência moderna nos proveu de inúmeros recursos para tornar mais confortável nossa vida na Terra. Então, os seres humanos estão desabituados dos sofrimentos que durante muitos séculos foram normais para os seres humanos. Sofrimentos, assim, físicos mesmo. Não ter, digamos, por exemplo, não existia coisas como ar-condicionado, você tem que suportar o calor. Não existia aquecedor, você está na Europa, tem que suportar aqueles períodos muito frios. Então, o ser humano, durante muitos séculos, ele estava tão habituado ao sofrimento que esses sofrimentos de ordem moral e espiritual não o abalavam da maneira como nos abalam hoje. Eu acho que nós perdemos a força interna, nós precisamos recuperá-la, tanto a resistência mais física, é só ver a geração dos nossos filhos, de cada geração que vem, as pessoas estão mais mal acostumadas, né? Ai, mas que horror! Ai, puxa, ele vai pegar um ônibus. Tem pai que, ai, nossa, o filho tem 14 anos, a criança não sabe pegar um ônibus ainda. Você infantiliza a criança. Então, a gente tá, na verdade, o problema é conosco, não é com o mundo, Glauco. O problema é conosco, nós estamos ficando fracos. Nós estamos ficando fracos, moralmente fracos, fisicamente fracos. As mulheres, nossa, começa a vir a dor do parto, corre para cesariana. A mulher não tem mais a decência de parir. Eu sei que há casos em que a intervenção cirúrgica é necessária para garantir a vida da mãe e do bebê. Eu acho maravilhoso que exista. A anestesia que você toma peridural. Eu tive 2 partos normais, não quis. Tive de maneira natural, porque eu pessoalmente entendo que a maternidade é um sacrifício de si, é uma renúncia à sua pessoa que você faz. E se você não consegue passar pela dor do parto, eu penso, putz, eu preciso dessa dor para que ela me eduque, porque senão acho que eu não vou nem conseguir fazer o que vem depois. E eu ainda erro hoje, meu filho menor está com 4 anos, eu continuo fazendo besteira, continuo fazendo e me corrigindo. Mas eu acho que a memória daquela dor inicial e de que a maternidade envolve sacrifício, ela é simbólica, ela te educa, tá? Mas tudo bem, compreendo, é uma dor muito forte, que tem anestesia para aliviar um pouco as mulheres, tudo bem. Mas a nossa covardia diante de qualquer coisa está nos enfraquecendo. E eu acho que nós temos de fazer um esforço muito grande para recuperar as virtudes básicas. E aí eu não estou falando das virtudes cardeais, nem as teologais, estou falando assim de coragem, justiça, temperança e, pelo amor de Deus, né, um certo equilíbrio, um mínimo de sabedoria. Então, a gente precisa ter essas virtudes básicas, a gente precisa cultivar essas virtudes básicas. O professor Vitor Pinheiro Salles tem um livro chamado Virtudes no Cotidiano. Ele é um estudioso de filosofia antiga, um católico, ele vai lançar um novo livro em janeiro, me convidou para uma mesa redonda, é um cara muito sério, professor muito sério. E ele escreveu um livro chamado Virtudes no Cotidiano, que é para relembrar as pessoas que se elas não praticarem as virtudes, e ele fala da perspectiva da ética das virtudes dos antigos, e evidentemente passando pela filosofia cristã, cotidianamente, elas se fragilizam, elas ficam fracas. E é isso que está acontecendo conosco. Nós perdemos a conexão com a ética da virtude. Tem um filósofo americano chamado Alasdair MacIntyre, que fez a crítica à ética moderna e, sobretudo, à ética kantiana, que é uma ética do dever. Uma ética do dever, mas, pelo amor de Deus, se você não educa alguém para amar as virtudes, querer praticar as virtudes e se aperfeiçoar, cumprir o dever pelo dever,
Desculpa, mas não significa nada, é algo puramente racional. Nós não somos pura razão, nós temos emoções. E quando a gente pratica a virtude, a gente se contenta por ser bom. E quanto mais a gente gosta de agir bem, é isso que nos torna mais fácil para nós agirmos bem. É quando a gente vai gostando de agir bem e percebendo que é o correto e que isso gera um conjunto de ações em cascata positivas. Então a gente tem que gostar de agir bem. Não basta agir bem por dever, como nos aponta Kant. Não, ou por um imperativo racional da razão. Isso é bobagem, é uma solução muito ruim. É uma solução muito ruim, porque como se o ser humano fosse pura razão. Não somos, as emoções são muito fortes em nós, muito fortes. Então, se nós tivermos educação para as virtudes, nós nos fortaleceremos o suficiente para suportar as agruras do tempo, que podem ser as piores. Vamos lembrar de épocas passadas que foram difíceis também, por outras razões. Qual é a nossa dor principal hoje? O controle. O controle. É impossível a gente ser humano sem experimentar o livre-arbítrio, e o tempo todo o Estado querendo cada vez mais entrar na nossa alma. Essa é a desumanização, sistemática de cada indivíduo por causa de um aparato estatal. Mas isso é do mundo, né? O Brasil, né? É o mundo todo, a gente vive em graus diferentes, mas esse é o drama da nossa época. Então, o que a gente tem que combater? A gente tem que resistir à desumanização. Mas como que eu vou fazer isso? Me conhecendo, sabendo quem eu sou. E sendo autêntico. Se eu for autêntico, se eu disser a verdade, não importa que eu perca meu emprego, eu já pedi demissão, porque eu falei, eu vou ter grande coisa ter uma carreira estável, ter uma vidinha estável, se para isso eu for obrigada a mentir. Que é o drama, inclusive, do personagem desse livro, que é um livro que eu acabei de ler, Juventude Sem Deus, que eu preciso indicar para o seu público, e para você, Glauco, você vai adorar, porque você é um livro escrito no pré-Segunda Guerra Mundial, é um clássico do Horvath, da literatura alemã, é a história de um professor de um colégio secundário na Alemanha, que entra em crise quando ele percebe... Não tem como aumentar a tela dela? Ali, Juventude Sem Deus. Odono von Horvath. Esse aqui é um livro fantástico, você lê em uma tarde, porque ele tem um estilo muito ágil, parece uma peça de teatro, ele é escrito todo em frases curtas, é impressionante, pela editora Todavia. Enfim, e é um livro sobre um homem que ele simplesmente por causa de uma série de situações que acontecem, ele está no período, ele é professor de toda aquela os novos ricos alemães que apoiaram Hitler. Esse é o contexto, tá? Então ele tá diante de toda aquela sociedade alemã que estava com Hitler. Aí, vai homenagear Hitler, etc. E o que ele tem que fazer? Qual que é a grande coisa que ele vive? Ele já tinha parado de acreditar em Deus. Na verdade, primeiro, ele toma a coragem de dizer a verdade. E num gesto de um indivíduo que fala, não, eu serei autêntico, eu vou dizer a verdade, quanto a uma coisa ali que aconteceu. Se ele não tivesse dito a verdade, panos quentes seriam postos e a coisa continuaria andando, que foi o que aconteceu com todos os alemães, toda a sociedade alemã durante o período nazista. Mas ele decidiu dizer a verdade. E quando ele diz a verdade, ele gera um efeito cascata de esclarecimento e justiça. Um ser humano sendo autêntico. Tudo bem, a vida dele vira de ponta cabeça, ele vai ter que ser professor na África. Quer dizer, ele perde o status que ele tinha ali. Mas ele não perde o principal, que é sua humanidade. E olha que coisa, pareceu a ele um castigo. Virar professor de missão católica na África, que é o que ele acontece, um amigo do padre arruma para ele. Mas no fundo, isso aqui, e ele morre antes da Segunda Guerra Mundial, esse autor, olha que incrível. No fundo, o final do livro, que é da história desse professor, o livrou de participar, de ser cúmplice do que foi a Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu isso sem saber que viria a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, toda a problemática da Segunda Guerra Mundial, que gerou aquela destruição das almas, foi você ceder à desumanização. Uma sociedade inteira cedendo, por conveniência, a perder a autenticidade. Então é isso que a gente não pode fazer, isso continua. Aconteceu em 30, acontece hoje. É o drama da nossa época, a gente tem que ver as épocas como... Às vezes nós ficamos 2, 3 séculos sob a mesma sombra, sob o mesmo drama. É preciso que a gente observe calmamente, com temperança, e fale, tá, esse é o drama do meu tempo. É o esmagamento da minha consciência. A individualidade não deve existir e Deus deve ser arrancado do meu coração para que eu esqueça de quem eu sou.
Esse é o drama da nossa época, do século XX, da nossa época. Agora, que eu serei? Parte dessa juventude sem Deus? Ou eu vou reencontrar Deus ao ter a coragem da verdade e da autenticidade? Mesmo que eu tenha de enfrentar e carregar uma cruz. O que eu vou fazer? Teve um cara que nasceu neste dia que fez isso há 2025 anos atrás. Só, apenas isso. Não é verdade? Então, feliz aniversário. Feliz aniversário. Meu abraço forte, carinhoso para o aniversariante neste dia. E um beijo grande na minha querida amiga Bruna Torlai, a que eu permito chamar de amiga, e amiga de todos os meus ouvintes e espectadores aqui no Mais Brasil Mundo. Que Deus esteja convosco, querida amiga, tua família, muita paz, e que a gente se encontre novamente em 2025, fugindo dos leões do circo romano, do dia a dia, né? E que a gente consiga encontrar ali adiante a luz e a paz tão sonhada. Um beijo grande. Se for esse nosso destino, que nós o encaremos com a devida coragem, com virtude, não com covardia. Certo? Muito obrigada, Glauco. Feliz Natal. Coragem do aniversariante. Exato. Afinal, a vida, se a gente quiser honrar a verdade, é preciso que a gente olhe para ela e tente imitá-la, né? Então, a imitação de Cristo permanece sendo horizonte. Muito obrigada pelo convite. Feliz Natal a você e a todos os ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Beijo, Bruno. Então, muito obrigado. Feliz Natal. E este é o Mais Brasil Mundo de hoje. Feliz Natal. Até amanhã.